participar. Sejam bem-vindos a todos. Vamos dar um tempinho aí para os irmãos adentrarem. Lembrando que a gente, como é a primeira vez que a gente vai fazer pelo YouTube, a gente acha que não tem limite de horário. Então, se cair no Instagram, no né? Instagram, provavelmente a gente vai para o YouTube. Muito bom. E se ficar bom no YouTube, eu imagino que a gente deve dar sequência por ele, né? Pelo YouTube, né? Vamos dar um tempinho aí só para as pessoas adentrarem, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, participe aí conosco, se puder compartilhar. Aqui. Hoje, o estudo é muito interessante. 3 pilares que sustentam o mundo e, a princípio, também sustenta a vida das pessoas, né? Eu acho que é um viés, é um paralelo que a gente precisa trazer com as nossas vidas. E eu acho que o tema vai ser muito, muito bacana, muito profundo para a gente compartilhar. Então, vou dar só um tempinho aí e a gente já dá o início. Eu guardo com carinho aqui, Francisco. Tem um papelzinho que está dentro da Bíblia aqui ainda. Eu lembro de quando nasceu, que a gente fez a apresentação do Noá. A gente fez a apresentação do Noá. Acho que o Instagram caiu ali. Vamos ver se ele volta. Será que o YouTube continua ouvindo? A quantidade estava bem pequena. E aqui, quando a gente fez a apresentação dele ainda em casa, foi feito, acho que o Rabino Marcelo estava aí. E aí as bênçãos que a gente fez na apresentação dele. Tá? Fica aqui de marcador de Bíblia. Foi feito aqui? Essa eu fiz aqui, eu fiz na casa dos meus pais, não lembro. Okay. Aqui não, porque o Noá, a gente não morava aqui ainda, quando o Noá nasceu. Deixa eu estar aqui, reconectando, deixa eu tentar. Caiu, não podia... Vamos lá, deixa eu botar essa aqui e a gente inicia, Francisco, só um segundinho. Vou tentar de novo, então. Onde que eu boto ao vivo aqui? Aqui mesmo? Não, bota lá, também sempre confundo. Aqui, ó. Mais ótimo. Ok. Está conectado numa internet fraca aqui. Vamos iniciar, tá bom? Podemos. Primeiramente, sejam bem-vindos. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado pela participação. Estamos lá no Instagram também. Tá bom assim, né? Bom, ótimo. Legal. Ok. Hoje é um estudo, tenho certeza que vai ser muito abençoador para a vida de vocês, como tem sido para a nossa. Eu acho que fico ansioso de chegar nesse momento para a gente compartilhar da Torá, né? Sempre bom estudar. E hoje esse tema que nós vamos falar é muito profundo, né? Os 3 pilares que sustentam o mundo. A Torá, a Avodá, e a gente tem a Gemilut Hassadim, né, que significa os atos de bondade. Nós vamos falar um pouquinho sobre, apenas fazer uma introdução dentro desse contexto. Nós estamos fazendo uma sequência de estudo do Pirkei Avot, tá? Que você pode acompanhar da direita para a esquerda, Pirkei Avot, a ética dos pais. Quando você para observar os ensinamentos de Yeshua, esses ensinamentos que nós vamos abordar aqui, vamos estudar, ele é muito presente à época de Yeshua. Sim. Você vai ver quando a gente pega lá o sermão das bem-aventuranças, né? Você vai perceber que a maioria dos assuntos tratados neste sermão, eles estão descritos aqui no Pirkei Avot, né? E são princípios. O que é interessante, irmãos, que a fé judaica, eu sempre comento isso, né? Ela é muito prática. E você vai ver que esses princípios aqui, o próprio nome diz, né? Pirkei Avot diz, Pirkei vem no sentido de ética, de comportamento. Avot significa pais, a ética dos pais, significa aquilo que foram transmitido pelos pais ao longo das gerações, de maneira que isso se reflete no comportamento das pessoas, né? Na vivência das pessoas, seja no contexto individual, seja no contexto coletivo, de comunidade, de nação, de família, de pai, de cônjuge, de filhos. Então, tudo tem
tem um aspecto muito prático de vida. Então, estudar isso aqui eu acho que é fundamental. São comportamentos mesmo. E, Rocha, quando eu comecei a estudar este comentário do Pirkei Avot, uma das coisas que me chamou muito a atenção foi como a gente consegue perceber que o ensino de Yeshua e o ensino dos apóstolos convergem. É um ensino focado na Torá, é um ensino focado nas tradições judaicas. Então, mais do que outra coisa, como que essas coisas nos aproximam de Yeshua, nos aproxima de entender coisas que estão no Evangelho, a interpretar corretamente passagens do Evangelho, porque a gente encontra a raiz de onde aquilo saiu. A gente vai beber da seiva de onde saiu aquilo lá. Antes da gente continuar, a gente entrou novamente pelo Instagram, então só conversando com quem está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube da congregação. Então, a gente tem que escolher se a gente olha para o YouTube ou se a gente olha para o Instagram. Então, desculpa, eu vou ficar olhando mais para o YouTube aqui, que está de frente para mim, Francisco. Então, quem está no Instagram aí, se quiser ir para o YouTube, fica à vontade. A hora que cair no Instagram, a gente vai seguir só pelo YouTube. Enfim, a gente vai vendo aí, tá bom? Então, estamos com 2 canais hoje. Olha que bacana. E hoje nós falamos na live passada, de quarta-feira, sobre a questão de ser ponderados no julgamento, né? Sejam prudentes no julgamento. E hoje nós vamos entrar aqui sobre estes princípios aqui que estão elencados, né? O mundo se mantém sobre 3 pilares: a Torá, o serviço divino, e aqui eu coloquei a tradução beneficência, né? Mas a expressão Gemilut Hassadim, ela vem da palavra Hesed. Hesed quer dizer bondade, graça. É esse sentido de atos de bondade, né? O texto aqui em hebraico, ó, olha que interessante, irmãos. Aqui tem a expressão, né, daquilo que está sendo comentado aqui no Pirkei Avot, e depois existe alguns comentários aqui deste abençoado Ivni M. Buni, que tem uma profundidade de conhecimento maravilhoso. Eu aconselho as pessoas a adquirirem, aqueles que puderem, esse livro. É muito bom e vai agregar muito na sua vida, tá? Mas olha que interessante em hebraico, que ela começa assim, Lucas, está assim, ó. Al Sheloshá Devarim Haolam Omed, né? Traduzindo literalmente, sobre 3, aqui Devarim, sobre 3 palavras, isso. Haolam Omed, sobre 3 palavras, o mundo está de pé. O medo vem da palavra midah, que significa estar de pé, né? Então, ele entra aqui, Shimon, o justo, né? Esse que dá que esclarece essa frase, ele diz que o mundo é firmado em 3 princípios: a Torá, e aí ele fala aqui, né? Sobre 3, ele começa al HaTorá, então, ou seja, pela Torá, veal avodá, avodá vem da palavra trabalho, mas não significa trabalho, tem a representatividade do trabalho secular, mas é mais referente às orações, ao serviço divino. Veal Gemilut Hassadim. Essa expressão Gemilut Hassadim vem da palavra Hesed, que quer dizer atos de bondade. Então, o mundo está firmado em 3 princípios: o estudo da Torá, o aprendizado da Torá, a avodá, o serviço divino, e aqui os atos de bondade. E eu falo que a primeira coisa que a gente precisa entender ao perceber esses 3 princípios, se o mundo está firmado nestes 3 tópicos, nesses 3 temas, isso quer dizer também que o reflexo das nossas vidas precisa ser dentro dessas 3 características. Então, a gente precisa partir desse princípio, dessa lógica. Se o mundo está estabelecido por Hashem dentro dessas virtudes, nós também precisamos priorizar e fazer com que cada característica que a gente vai escorrer dela seja algo presente em nossas vidas, né? Eu acho que Amém. A ideia é mais ou menos essa, né? Sim. E olha que interessante que aqui eu falo que a gente sempre entra naquele contexto, mas e a questão do Messias? O Messias está totalmente presente. Quando você está dentro do ensinamento da Torá, da prática da Torá, você está transmitindo a essência de Yeshua, dos seus princípios. A gente tem mania de achar que a Torá, ela se encerra em Devarim. Ela não se encerra em Devarim. Quando nós vemos os profetas, ela é uma continuidade da Torá. Quando nós olhamos a Brit Hadashah, a nova aliança, ela é uma continuidade da Torá. E eu sempre falo que o evangelho não inicia em Mateus.
ele iniciou lá em Bereshit. Então, nós estamos falando do mesmo princípio, né? Quando nós estamos aqui abordando que a Torá é um dos pilares deste mundo, nós estamos falando que dentro desse princípio que a Torá transmite, estão os ensinamentos dos profetas, estão para nós também, aqueles que creem em Yeshua como Messias, os seus ensinamentos. Sim, estão amarrados aí. Estão atrelados nesse sentido, né? E aí nós vamos falar do primeiro princípio. Nós vamos tentar abordar cada uma dessas características aqui para ficar um pouco mais claro para nós, né? E a gente vai... primeiro aqui, deixa eu só esclarecer, para aqueles que nos acompanham, talvez já é um termo muito mais familiarizado, mas Torá não significa lei. Essa é uma expressão muito aquém daquilo que representa. Torá significa instrução, significa ensinamento, é um conjunto de regras e de ensinamentos que nos disciplinam como seres humanos a viver de uma forma ética, uma forma responsável, uma forma de amor e temente a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa conceituar é que o termo Torá, ele nunca pode abranger somente em lei. Essa é a compreensão que o Império Romano, o princípio romano foi transmitindo ao longo do tempo, né? Que lei só fala de regra. E não é. Todo lei, um ensinamento, né? Todo um ensinamento, toda uma história por trás. Dentro da Torá você encontra problema de pai com filho, você encontra irmão com ciúme de outro, você encontra esposo com problema com a esposa. A tradição diz que todas as situações da vida a gente vai conseguir encontrar na Torá. O princípio dela sempre vai estar na Torá. Deixa eu responder aqui, eu não consigo escrever agora, vocês me desculpem a limitação, mas depois a gente manda pelo WhatsApp o nome do livro, então, uma foto que tem gente pedindo aqui no Instagram, aí assim que a gente conseguir, eu mando no grupo aí, tá bom? Hoje ainda, daqui a pouquinho. Então, assim, Torá vai muito acima do sentido simplesmente de lei, né? Na essência, a Torá está dentro do conceito de mitzvot, porque a palavra mitzvah, ela está atrelada a você setar um alvo, é como que você tivesse um objetivo. Como não? Você tem um objetivo a alcançar, que é se aproximar de Deus, se elevar espiritualmente, e todas as vezes que você busca cumpri-la, você está se aproximando da característica divina, do aspecto divino, como diz o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, que nós precisamos ser imitadores de Deus. E quando nós obedecemos a Torá, nós estamos procurando exercer os aspectos divinos. Então, o princípio é esse, entender que Torá vai muito além do que lei, né? E aí, vamos lá, primeira coisa que a gente vai estudando aqui, a gente vai fazendo uma marcação e a gente vai comentando. Então, tá aqui, Torá significa o estudo e o cumprimento da palavra, dos princípios de Hashem. Avodá, como eu falei, avodá vem da palavra trabalho, que dá um sentido, mas não é um trabalho secular para obtenção de um salário ou de remuneração física, mas sim de um trabalho divino. É como se a Torá tivesse vindo de cima para baixo, dos céus para a terra, e a Avodá, ela faz o trabalho inverso. Nós estamos fazendo algo do nosso coração, da nossa gratidão para Hashem. Então, o sentido é esse, é o aspecto da oração, né? Lá em Apocalipse fala que as nossas orações são como o incenso diante de Hashem, né, que sobe diante dele. Então, o sentido aqui que, primeiro contexto, a Torá vem de cima para baixo nos abençoando, a Avodá, ela se refere à nossa gratidão, às nossas orações, à nossa expressão para com o Criador, e Gimilut Hassadim se refere ao nosso relacionamento. A gente está estabelecendo o mesmo plano, né, de vivência, de amor ao próximo. E Gimilut Hassadim, nós vamos ver que é muito mais do que simplesmente você ajudar alguém financeiramente, ou você dar um trabalho à pessoa. É um aspecto muito mais elevado do que esse que nós estamos habituados. Então, primeira coisa, vamos aprender o que significa que o mundo está firmado dentro do princípio da Torá. Eu acho que é aí que a gente pode começar, né? Tem uma parte... Não, ainda não, mais para frente, não? Só se você quiser. Olha só, olha que interessante, irmãos, que ele diz assim, a importância desse ensinamento para um ser humano reside na sua chamada integridade e ao equilíbrio. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós não podemos ter simplesmente uma característica, mas cada um de nós precisamos pleitear ou precisamos objetivar as três características. A gente se esforçar em aprender a palavra de Deus, os seus princípios, e aí fala de intelecto. Intelecto não é uma
tamanho da sua capacidade de inteligência, ou o seu QI, mas é o seu esforço de aprender a estudar, aprender a ler. Eu falo que nós viemos de uma cultura brasileira que as pessoas não são habituadas à leitura, e aqui aprender a Torá passa pelo intelecto. Humildade não tem nada a ver com ignorância, nada a ver com ignorância. Então, assim, passa pelo princípio de você ser habituado à leitura, você se esforçar em aprender, você ler bons livros, você sentar juntamente com pessoas sábias e aprender da palavra de Hashem. Então, o princípio passa. Você não pode ter somente um dos princípios. Então, estude a Torá, tenha as suas orações, tenha o seu momento íntimo com o teu Criador e tenha os atos de bondades. Né? Um ser humano que só tem a Torá como conhecimento, mas não faz com que os seus atos sejam praticados, ele está incompleto. Uma pessoa que só faz atos de bondade, mas não tem os princípios da Torá, ele está incompleto. E aí, Rocha, eu acho que a gente consegue encontrar exemplos bem reais disso no dia a dia. Tanto no meio evangélico, no meio católico, em outros meios religiosos aí, independentes desses, quando eu vejo o seguinte: não pode ficar manco e perder nenhum dos três. Quando você se isola num monastério, você até consegue fazer o estudo, você até consegue fazer o serviço, mas você perde a chance de fazer a bondade ali com seu irmão. Quando você... E esse é o pior conceito de buscar santidade, né? Porque você não consegue viver ali no seu dia a dia. Agora, eu observo também, quando a gente encontra denominações que elas buscam em nome de uma liberdade de culto, eu sou livre, e pecam no sentido assim, tropeçam na hora do serviço. A falta litúrgica, ela também gera um transtorno, porque você não sabe exatamente onde isso vai parar. Ela te deixa manco em alguns aspectos. Ela pode te deixar manco em um aspecto. E assim, eu percebo que, como que, às vezes, uma reza, olha que fala pesada, uma oração, fazer o que é uma reza, o que é uma oração, o que é uma reza inútil, é aquilo que você fala da boca para fora. Mas uma reza é uma oração pré-definida, que você está ali orando, fazendo o seu serviço, aquela que a gente faz se concentra no serviço da Torá, concentra naquelas palavras, coloca o coração, como que isso tem o poder de trazer a nossa mente, de trazer o nosso coração para um caminho pré-definido. Então, não é ruim você ter um serviço litúrgico, muito pelo contrário, ele te ajuda a te colocar no centro. Quando você abre mão desse serviço litúrgico e resume a sua liturgia a um louvor, uma pregação e um apelo, pode ser que você esteja perdendo de se aprofundar. Você está perdendo de estar mais estável na sua fé, digamos assim. O que eu sinto quando a gente para falar nesse conceito litúrgico, que é mais ligado ao conceito da Avodá, mas a gente vai abrangendo e vai conversando, né? Que parece que a gente estava discutindo isso no seu ensinamento, né, que você trouxe para nós. Quando a gente olha o conceito religioso de hoje, parece que o conceito religioso de hoje está adaptando à época, né? E o conceito judaico ele é o inverso. Você faz com que a época se adapte aos princípios bíblicos, né? Aos princípios da palavra de Hashem, da Torá. E esse é o grande desafio nosso como sociedade. Eu já diversas vezes você tocou num ponto profundo naquele sábado, quando você falou assim, poxa, se eu venho aqui por causa de uma dificuldade, talvez, que as pessoas têm do hebraico, ao invés de você incentivar as pessoas a aprenderem, você rebaixa, você tira. Cancela o hebraico. Porque quando você olha a Brit Hadashah, se você traduzisse, se a gente pudesse ter um pergaminho bem antigo da Brit Hadashah no hebraico, você ia ver quanto é enfatizado a Torá, os ensinamentos da Torá, igual nós estamos estudando aqui na Mishnah. Depois que você traduziu aquilo para o grego, parece que aquela essência foi perdida. Ela já se perde. Então, assim, a grande questão hoje é a gente conseguir concentrar a nossa fé, as nossas orações, naquilo que propriamente é vivo, aquilo que a Torá vai enfatizar de coração, né? Eu sempre falo, por que no judaísmo se ora sempre em repetição? Porque aquilo não tem só o conceito de você se expressar com a boca, mas aquilo tem um conceito pré-didático de estabelecer um ensinamento no teu coração. Sim. Não é Deus que precisa das nossas orações, somos nós que precisamos dele, né? Aí é fácil entender o que é uma oração vã.
é quando aquilo não está falando para você. Aquilo não envolve no seu... aquilo está indo da boca para fora. Mas por que eu falei da Avodá, Francisco? Eu sei que você está focando nessa, mas eu ainda estou naquela assim, não pode haver uma perda de equilíbrio. Muito bom. Não pode, do mesmo jeito que você não pode abrir mão de um, é um ponto, esse é fácil de entender, né? Você não pode abraçar só um, tipo, não, eu vou à igreja, eu vou ao culto, eu vou à missa, todo domingo, todo sábado, 5 vezes por semana, e isso é o suficiente? Não, isso não é o suficiente. Eu oro em casa sozinho, e aqui eu vivo minha vida, não eu para minha bem, família. Não é o suficiente. Só faço bem ao próximo. Eu só estudo a Torá. Não é o suficiente. Se não houver esse equilíbrio de serviço divino, né, o serviço litúrgico, o estudo e essa relação com o ser humano de bondade, você está manco. Vai tropeçar lá na frente, vai cair. Eu falo que o que é interessante, que parece que é como aquela parábola de Yeshua do talento, né? É como se você estivesse escondendo um talento que Hashem te deu. Às vezes as pessoas se apegam a dom que ela... Eu já ouvi várias pessoas falando isso. Poxa, eu não tenho o dom de visitar alguém no hospital. E quem tem dom? Eu falei uma vez, eu vou compartilhar isso aqui, porque eu sei que ele não está assistindo, mas mesmo que você tivesse, ele ia ficar ofendido. Meu irmão, uma vez eu já contei essa história para a congregação, né? Eu tinha um parente que faleceu, aí ele me perguntou, você vai lá? Eu falei, lógico que vou acompanhar, vou estar perto da família. Eu falei assim, não vou não, eu não me sinto bem, eu não gosto desse negócio. Eu falei, não, eu adoro ir no velório. Que ser humano gosta de ir no velório? Que ser humano gosta de ir no hospital, ver crianças? A gente faz por uma obrigação. E por um princípio ser verdadeiro. Isso. E por um bem ao próximo, ao coletivo, né? Hoje eu mandei uma mensagem aí para os irmãos que estão lá na música e falei, nós nascemos e somos predestinados para pensar no coletivo. E Yeshua desceu da sua glória pensando no coletivo, é o conceito. Moisés abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó para viver em prol do coletivo, para aprender a viver o texto fala isso ainda, né? Para viver o opróbrio, né? Opróbrio. Tá bom. Do povo de Deus. Então, assim, eu falo, este princípio é o nosso. Nós somos predestinados a viver para o coletivo. Então, o que o Lucas está falando aqui é essencial. Trabalhe para que você tenha os 3. Às vezes não é uma aptidão, às vezes não é um dom, mas é um esforço que nós precisamos ter. Então, talvez você é mais inclinado ao estudo da palavra, pois bem, estude-a, se dedique a ela, mas também se dedique à oração. Não é fácil acordar, todos nós aqui com os nossos afazeres, tem que acordar às 5h30 da manhã para você fazer a sua oração. Não é fácil. O seu corpo quer ficar na cama, mas isso é importante. É uma parte que está manca que nós precisamos restaurar, né? E eu acho interessante, esses camaradas, esses rabinos, ainda mais no passado, esses camaradas pensavam coisas lá no fundo. Por que ele firma em 3 e não em 4? Porque se firmasse em 4, você podia até achar que com 3 você ainda dava para ficar em pé. Mas quando ele firma em 3, não tem como. Se ele dá um equilíbrio. Se tirar um, vai cair. Então, isso tem que andar muito bom. Alinhadinho. Por isso que eu falei no início que se o mundo está firmado com esses princípios, as nossas vidas também precisam ser pautadas dentro dos mesmos princípios, ou ser objetivadas nele, né? Então, eu acho que fica aqui esse primeiro contato. Olha que interessante, ó. Encontramos frequentemente pessoas que alardeiam a dimensão das suas contribuições para a caridade e proclamam: enquanto eu praticar a caridade e mantiver um coração generoso, posso ignorar os princípios da Torá. Quantas vezes nós encontramos pessoas falando isso? Você lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que Paulo fala, mesmo que eu tenha um amor, que eu entregue meu corpo, a vida pelas pessoas, mas se eu não tiver um amor, ele está falando amor a Hashem, ele está especificando, se eu faço o ato de Gemilut Hassadim, sem a intenção do temor aos céus, não tem sentido, é como um sino que não tem significado, ele soa e não transmite a sua essência. Então, o sentido está, vamos buscar sempre esses 3 princípios de nossas vidas. Ele fala assim, ó, existe também aquela pessoa adepta da tese segundo a qual, contanto que ela vá fiel e diariamente à sinagoga, está dispensado de fazer caridade
as pessoas. Então, ela está manca em um aspecto, né? E depois ela fala, existe a outra pessoa que está adepta ao estudo da Torá, mas ela não está adepta a fazer a oração. Aí ele diz, nós precisamos a cada dia buscar uma vida íntegra, comprometendo-se totalmente com a Torá, com a Avodá e com os atos de bondade. Então, objetive isso. Eu acho que é o resumo que a gente pode fazer aqui, a introdução que nós podemos fazer aqui nesse estudo. A gente vai estudando junto, eu vou empurrando o Rocha para frente aqui. Eu vou empurrando ele para frente. Vai lá. Não, tá bom, eu já estou aqui. Ele coloca o seguinte, que uma religiosidade incompleta está fadada a ter um equilíbrio instável e a desmoronar. E às vezes a gente percebe assim... Só uma observação, religiosidade no judaísmo não é algo pejorativo. Sim, né? Geralmente na cultura nossa pode aqui... Pode fazer esse comentário aí, porque já tomou um caminho pejorativo. E não é. E não é. No judaísmo, quando se lê que religiosidade é uma vida dedicada aos princípios bíblicos, tá? A esses três princípios. Isso deveria ser religiosidade, né? Uma boa religiosidade. E eu vejo assim, quanto que a gente tem, às vezes, fulano lá é um levita, que está sempre na presença, e quando ele canta, todo mundo se eleva, e logo. Se esse camarada não tiver cuidado em estudar a Torá, lá na frente vai desmoronar. Vai desmoronar. Se ele firmar... Não tem a raiz. Se ele firmar a fé dele só no serviço, porque o louvor faz parte desse serviço, né? Essa relação sua para com o Eterno, né? Faz relação para avodar. E ele pecar no sentido de faltar, vacilar no estudo e na bondade lá, nos atos de bondade, vai desmoronar lá na frente. E eu uso esse exemplo porque eu tenho certeza de que muitos aí que estão na caminhada há um bom tempo conseguem apontar diversos casos desse daí, que o levita é uma super unção, mas pecou nesse ponto, vacilou em outro e tropeça lá na frente e acaba ficando sem raiz. Olha que interessante, eu estava pensando nisso essa semana, né? Abrindo um pouquinho a caixinha, tá, irmãos? Não tenta ler, não tenta pegar o negócio de forma literária, não, senão você vai compreender aquilo que eu não quero dizer. Porque Pedro, não sei se é Pedro que fala, acho que Pedro fala que existe pecados que não é para a morte. Sim. Realmente existe situação. Eu penso que todo pecado que você literalmente se rebela contra ele, você se revoltou a Hashem e aquilo te condena. Uhum. Mas existe algumas falhas que nós cometemos que o princípio não é nos condenar à morte, não vai nos fazer a punição. Imagina assim, vamos dar um exemplo. Eu sou estrangeiro e vou morar nos Estados Unidos. E lá eu consigo um visto de permanência. Dependendo do tipo de transgressão, eu posso ser multado. Dependendo do tipo de erro que eu cometo lá, eu sou preso. Não, ou pago um período na cadeia, sei lá. E dependendo do tipo da transgressão, eu sou excluído da congregação dos norte-americanos. Então, assim, o princípio também na Torá é simples, é esse conceito. Dependendo do princípio que você está ali e a forma como você está errando esse princípio, Yeshua mesmo fala, aquele que cumprir o grande mandamento será chamado maior no reino do céu. E aquele que cumprir um pequeno desse mandamento será chamado menor no reino dos céus. Então, ele está falando que existem alguns princípios que nós podemos falhar, porque todos falhamos, mas esse princípio não nos leva à morte. Quando você evolui em cada aspecto da Torá, ela vai te ensinando com que esses princípios que geram a morte de fato, que te expulsam literalmente daquela congregação do mundo vindouro, ela vem a te prevenir. Aquele conceito de criar uma cerca na Torá também é para te proteger. Então, quando você se aprofunda na Torá, ela vai fazendo com que você tenha robustez, raiz, para quando chegar às situações da vida lá na frente, você tenha mais equilíbrio. Você não venha perder a raiz ou não venha ter uma raiz que te estrutura nas situações. Então, por isso que é importante nós evoluirmos sempre. No reino de Deus não existe uma inércia, não existe um retrocesso e não existe estagnar. É sempre evoluindo. Cada um dentro da sua velocidade, isso é claro,
mas todos nós precisamos evoluir. Eu acho que... E aí, esse pensamento me traz à lembrança o texto que diz que você não vai receber uma tentação maior do que aquela que você pode suportar. Mas, daquela que você pode suportar. Sua raiz vai criando lá, com estudo. Agora, eu ainda falando desse equilíbrio, né? Pensa que, então, tá bom, Rocha, eu vou estudar. Vou estudar. Ah, mas se não tiver a intenção do coração o seu de ser pro temor aos céus, uma intimidade, se não experimentar algo que só Deus pode colocar no coração, sem querer benefício por trás, né? Vai cair também. Vai cair. Irmãos, vai cair, vai largar Jesus Cristo, vai embora. Você vai embora, e vai virar um radical, vai virar ateu, vai virar qualquer coisa. Então, essas coisas têm que andar juntas. E eu falo, irmãos, que quando você vai dentro de um equilíbrio, a gente não consegue caminhar de tal modo. A gente vai comentando, mas tá bom. Né? Eu falo assim, quando você vai caminhando com equilíbrio, os ensinamentos de Yeshua, eles se tornam cada vez mais robustos, mais verdadeiros, mais presentes. A experiência que você teve com esse Messias, que realmente restaura e vem ensinar com que a Torá esteja no nosso coração, ele é mais fortificado, não o contrário. Então, assim, eu sempre falo, vamos devagar. Esse aqui é um livro maravilhoso para você ir devagar, de você ir aprendendo, dando os seus passos, aprendendo um pouquinho do hebraico, se esforçando no hebraico. Eu falo que Deus nos deu capacidade, inteligência suficiente para cada um de nós se dedicar dentro da nossa capacidade de evolução diária, né? Eu queria comentar essa parte aqui, Francisco. O propósito da Torá em nossa vida diária é de nos elevar a um plano superior. Mediante o seu estudo, podemos ampliar o nosso conhecimento, nossos horizontes mentais e entender as fronteiras da nossa compreensão. Então, para a Torá, a mente. Amém. Bom? Amém. De cima para baixo. Isso. Né? Para a Torá, a gente vai usar a mente. A Avodá comanda o nosso relacionamento com Deus. Ela faz com que estejamos constantemente cientes da presença do Todo-Poderoso, da nossa compreensão dele. Para Avodá, a gente vai usar a fala. Porque, né, você eleva, você está falando as bênçãos, você está recitando as orações, e você está agradecendo, então você está trazendo a presença de Deus constantemente. O que está trabalhando aí? Só fala. A fala. Para a Gemilut Hassadim, regulamenta o nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Nessa área, nos é ensinado o significado de justiça, retidão e compaixão. Nela, aprendemos a amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Na Gemilut Hassadim, o que comanda são as mãos. As ações, os feitos, aquilo que você faz. Então, olha como que ela te envolve também esse seu conceito. Emocional, a sua eu trabalho fala, a minha mente com a Torá, eu trabalho a minha língua falando bênçãos, agradecendo, meu interior, louvando, que Yeshua fala, né? Que isso procede aí. Do interior. E com o meu irmão, Gemilut Hassadim, aí não é pensar demais, aí não é falar demais, botar a mão na massa e fazer para o seu irmão. Amém. Então, Amém. Envolve, abraça a gente de maneira plena isso daí. Né? Olha que interessante, quando abordando esse tema, quando uma pessoa se envolve, aqui está judeu, tá? E eu tô colocando isso aqui de forma mais abrangente. Quando um ser humano se envolve... Mais gente perguntando o nome do livro. Eu vou falar no A Ética do Sinai, comentário de Yves M. Boone. A gente vai botar no WhatsApp depois. Os irmãos da comunidade, que eu estou vendo que tem alguns que são de fora, né? Mas nós vamos criar uma biblioteca lá na nossa congregação, nós vamos ter momento de estudo também dentro da nossa casa, sem ter pregação. A gente precisa senta no pé dos sábios, da poeira, como diz aqui, vamos aprender, né? Come a poeira do pé dos sábios, no sentido de sábios que estudaram a palavra de Hashem, né? Como Yeshua fazia, né? Ele sentava e conversava com seus discípulos, com seus alunos, e discutiam a palavra. Nós precisamos aprender a estudar. Eu acho que isso aqui é fundamental, né? Diz assim, quando um ser humano se envolve nessas 3 atividades, na verdade, ele está se envolvendo em todos os níveis do seu ser no culto a Deus. É o que você falou, né? Ele está pensando, ele está falando, ele está praticando. Em relação à Torá, a mente age, pois o pensamento do processo intelectual é fundamental. Na Avodá, a fala, e no Gemilut Hassadim, a ação. Então, sempre bota essa expressão
essa visão na sua mente. Olha que interessante. Quando a gente fala que a gente precisa ter os 3 aspectos, não quer dizer que não exista uma prioridade. Não é prioridade a palavra correta, eu acho que uma primazia, né? Precedência, né? Eu acho que a palavra correta é essa, precedência. Quando a gente fala nesses 3 aspectos, o estudo da Torá, a avodá, grava isso, eu vou dar as suas orações, a sua gratidão, sua expressão, a sua devoção a Deus. Irmãos, você imagina, tudo que a gente faz no aspecto de mostrar um relacionamento, envolve ação, envolve a fala, envolve a mente. Se eu não falo com minha esposa, não quer dizer que eu não tenho relacionamento com ela. Se eu não falo com você, eu não tenho amizade contigo. Então, se eu não expresso a fala para com Deus, as minhas orações, quer dizer que eu não tenho relacionamento com Ele. Por isso que precisa ser algo diário, algo permanente, algo que requer luta, algo que requer dedicação, autodeterminação. Nós precisamos ter essa característica, né? Então, quando a gente fala nesses 3 aspectos, de ato de bondade, avodá e o estudo da Torá, existe algo que antecede. E qual é a ordem que eu posso praticar isso, né? Entre a avodá e o Gimilut Hassadim, não existe algo que anteceda. Mas entre os 3, o que antecede é o estudo da Torá. Por que os judeus ensinam que primeiro você precisa se dedicar no estudo da Torá? Não abrindo mão dos outros aspectos, mas estude-a, porque aqui você vai compreender a essência de Deus. O que Deus compreende como certo, o que Deus compreende como errado, aquilo que é puro, aquilo que não é impuro, aquilo que é impuro, aquilo que é santo, aquilo que é profano. Então é a Torá que vai trazer para você, Francisco, Yeshua traz, é evidente que Yeshua nos revela. Francisco, o Espírito de Deus nos revela. É evidente que o Espírito de Deus nos revela. Mas, irmãos, nós não podemos agir pela mente humana, nós precisamos ter uma referência. Então a Torá é aquilo que o que você fala, né? A letra por si só... Estou com esse texto aqui na cabeça. Que a gente trabalhou sábado, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica o quê? Vivifica quem? Essa letra. O Espírito vivifica essa letra. Ele vai trazer vida à letra da Torá. Isso aqui que a gente está fazendo é Torá. Isso é Torá. Isso é o texto da Torá oral, né? A Mishnah é o texto da Torá oral. Então, isso que a gente está tratando aqui é Torá. O Espírito traz vida a isso aqui. O Espírito nos leva a conseguir transformar isso em ação no dia a dia, trazer entendimento, essa aceitação. Eu gostei da frase que você falou lá no sábado. Você falou assim, já não lembro mais. O Espírito é o que nos faz ter a compreensão adequada dos ensinamentos da Torá, equilibrada, de forma respeitosa, de forma sadia, de forma evolutiva, de forma não preconceituosa, não julgativa. Então, é o Espírito que vai trazendo uma compreensão da Torá de maneira que ela tem um equilíbrio. E que ela vai sendo marcada no coração ali, ó. Seu e do ser humano que está te vendo as boas ações. Isso aí, até para que ele receba isso, né? Tem que haver a ideia do Espírito. Olha que interessante que esses comentários aqui de Ivne, ele comenta que essas características da Torá, da Avodá e do Gimilut Hassadim, da bondade, é expresso na essência dos patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó, né? E cada um dos 3 tinha uma característica que era predominante nele, né? Todos eles tinham as 3 características, todos. Mas tinha uma característica que sobressaía em cada um dos patriarcas. Abraão era conhecido como o patriarca da bondade, porque no momento da destruição de Sodoma e Gomorra, ele vai e ele intercede por aquele povo, né? por aquela nação. Isaac é aquele que expressa a avodá, a oração, porque o texto em hebraico fala que Isaac estava no campo rezando, estava no campo em oração. Então, Gênesis 24, 63. Gênesis 24, 63. E ele também, para ratificar essa expressão que ele representa, a avodá, ele foi aquele que foi sacrificado no altar, né? Ou deveria ser sacrificado no altar. E Jacó representa o estudo da Torá, porque quando fala a Torá que ele habitava em tendas, representa a tenda de Shem e de Sete, onde ele estava ali estudando a Torá, né? A tradição judaica fala que Jacó, ele sentava nas tendas
desses grandes sábios, desses sadiquim, desses justos, para estudar a Torá, para aprendê-la. E olha que interessante, quando entra nessa questão qual a ordem da gente começar a aprender a evoluir? Por que nós precisamos dar importância ao ensino da Torá? Não é em detrimento dos outros, tá? É primeiro começar com o ensino da Torá para que a gente saiba fazer o outro com sabedoria, com equilíbrio. Porque até no ato de bondade, se você não tiver equilíbrio, não souber como fazer, você vai poder fazer um ato de bondade que, ao mesmo tempo, não seja bom. Nós vamos dar um exemplo aqui que ele cita, né? Então, assim, existe uma preeminência onde a Torá é onde inicia as outras características de forma mais qualitativa. Peraí, você tocou num termo aí que eu não consigo deixar passar. A gente comentou ali atrás que a Torá, ela tem esse poder de nos elevar, né? Nos elevar à presença de Deus. E aqui, Rocha, é uma decisão, tá? É uma decisão que nós temos que tomar e temos que tomar dia a dia, tal qual nós desenvolvemos a nossa salvação e a desenvolvemos dia a dia. Às vezes se encontra pessoas muito novas que já estão satisfeitas com o que sabem, já estão satisfeitas com o seu próprio jeito, ou o que é pior, elas estão insatisfeitas com o seu próprio jeito. E não quer. Ela fala assim, eu olho no espelho, eu estou insuportável, eu não estou suportando nem a mim mesmo. E aí, meu amigo, você está fazendo o quê para evoluir? Como ser humano, como servo do Eterno, como cidadão, como empregado, como pai, como mãe. O que você está fazendo? E que caminho maravilhoso. Se você trilhar esse caminho, a gente fala assim, como que eu vou fazer para evoluir? Tá aí um tripé. Se apegue a esse tripé. Estuda a Torá, faça o seu serviço divino, pratique a bondade com o seu semelhante. Poxa, é uma forma de evoluir, mas ela demanda esforço. Ela demanda o esforço mental, ela demanda decisão, o esforço mental, ela vai demandar o esforço da língua no que diz respeito às orações, e vai demandar um esforço de, levanta, meu amigo, bota a mão no bolso, vai ajudar o seu irmão, não tem dinheiro, vai ajudar com tempo, vai ajudar com atenção. Tipo a preguiça, né? Preguiça de evoluir, né? Tem que chupar esse negócio para longe aí. Irmãos, eu sempre falo, ninguém aprende, ninguém aprende, ninguém nasceu acordando cedo. Isso é um esforço, você que vai... Eu falo que a gente dorme demais. Nem nasceu cedo, mas nasceu chorando. Mas dorme, depois dormiu. Eu falo assim, o estudo da Torá às 10 horas da manhã, irmãos, eu fico ansioso, todos nós devemos estar assim. Chega o Shabat, chega o estudo da Torá, vamos aprender, vamos estar juntos, vamos agradecer a Hashem. Isso requer, quando a gente se envolve nessas 3 características, existe uma bênção divina, não é só na característica, eu falei que eu ia comentar isso, acabei esquecendo, essa história de fazer campanha. Eu acho isso uma barganha tão profunda. Eu vou fazer campanha para conquistar alguma coisa. Irmão, você pode orar, não estou dizendo que... nós vamos aprender isso mais à frente. Ore pelo coletivo, né? Como diz Davi. Davi fala assim, que eu posso habitar todos os dias na casa do Senhor. Depois ele faz as orações. Pensa primeiramente em buscar o reino de Deus. Pensa primeiramente em servir a Hashem. As outras coisas vão acontecer de forma muito tranquila, muito tranquila. Então, quando você observa esse princípio da Torá, que você vai evoluindo nela, você vai recebendo em troca de Hashem bênçãos espirituais. Vai te fazendo ter mais equilíbrio em coisas que você não tinha equilíbrio. Eu vou dar um exemplo de futebol. É uma coisa simples aqui, cotidiana, né? É lógico que tem pecados na minha vida que eu deixei, e eu não quero ficar citando aqui minhas falhas. Mas não cita não, que vai assustar todo mundo. As minhas. Então, mas vamos falar aqui de uma coisa simples, futebol. Eu era pegada a futebol, eu falei assim, poxa, eu podia estudar, estou aqui 2 horas vendo um monte de homem jogando, chutando para lá, e eu falo que o seu vascaíno me ajudou a desanimar com o futebol, né? Que não tá bom o time, aí você desanima. Mas eu falo, irmãos, hoje, tá passando futebol na televisão, não tá? Tô nem aí se importando. E eu sei que foi o próprio Criador que vai gerando isso na vida do Lucas, vai gerando isso na sua vida. É um aspecto simples que eu citei, mas existem outros mais graves. Que a palavra de Hashem vai gerando em você um sentimento diferente daquilo que você possuía, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo, né? Você vai tendo um controle maior daquilo que você não tinha, e você vai aprendendo a amar aquilo que você não amava. E vai aprendendo a odiar aquilo também que você gostava no passado, né? Então, assim,
obedecer a palavra de Hashem, estudar a sua palavra, faz com que você evolua espiritualmente. É o que o irmão Lucas está falando. Não tem pecado para não ficar no vácuo, hein? Não tem pecado nenhum assistir. Não, nada. Eu só estou falando. Isso aqui era uma coisa minha, desculpa, mas muito bom que você comentou. O tempo que você gasta gasto com isso, exercício. Se for com equilíbrio, né? Mas assim, às vezes você está abrindo mão de fazer alguma outra coisa que seja, se não for estudar, mas que seja lá. Gosta de futebol, vai jogar bola aí com o menino em casa aí, que ele vai ficar mais feliz. Muito bom, muito bem comentado. Eu falo assim, tudo seu tempo. Tudo ao seu tempo, e tudo é bom, desde que seja feito com equilíbrio. Amém. Tá bom? Acho que a gente, olha, e aqui falando dessa preeminência da Torá, né? Por que primeiro aprender a Torá? E ele cita o exemplo aqui daquela história de Jacó com um anjo, né? Que o anjo lutou, literalmente, a expressão em hebraico é essa, que Jacó lutou com o anjo. Aí ele cita, por que o anjo, e a tradição judaica tem vários comentários de qual era a essência desse anjo, não sei se a essência é a palavra correta, ou qual que era o sentido desse anjo. Existe uma vertente que expressa que esse anjo era o protetor de Esaú. Você lembra da história que Jacó, não estou dizendo que é a verdade não, tá? Não precisa bater o martelo, mas uma das vertentes, uma forma de olhar o texto, né? Jacó ia se encontrar com seu irmão, né? Então, antes desse encontro, ele teve um encontro com esse anjo, e uma dessas vertentes dizem que esse anjo era o protetor de Esaú. E por que ele foi lutar com Jacó e não lutou com Abraão, não lutou com Isaac? Porque Abraão tinha a característica de ser benevolente, mas essa não era a sua característica. O estudo da Torá não era a característica mais forte de Abraão, sua característica mais forte era praticar o bem às pessoas. Isaac tinha sua característica mais forte a oração, igual nós comentamos, mas só que Jacó era a característica do estudo da Torá. Esse o anjo quis impedir, porque o estudo da Torá é o que dá base à nação de Israel até hoje. Eu já vi diversas pessoas perguntando como que pode um povo com tanta diásporas, com tantas perseguições, continuar presente até hoje. Primeiro, Hashem está a nos proteger. Segundo, existe o princípio da Torá na essência do povo judeu. Na essência do povo judeu. Então, isso faz com que esses princípios fez com que o povo judeu pudesse ter uma raiz que estrutura a nação de Israel. O povo judeu ama demais o templo, o Beit HaMikdash, ama demais a cidade de Jerusalém, ama demais a terra de Israel, mas quando foi tirada deles a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, o Beit HaMikdash, sobrou a Torá. Eles tinham estrutura que os sustentou ao longo do milênio, né, dos milênios, dos anos. Então, tem a Torá, porque independente de você ser retirado de alguma coisa, quando você tem os princípios dela no teu coração, você vai estar enraizado para que você possa continuar a sua história espiritual. Deixa eu falar um pouco mais sobre a primazia do estudo da Torá. Primazia. Você usou a expressão correta. E o comentarista, ele coloca duas coisas bem interessantes. Ele fala assim, só então, depois do estudo, é que nós poderemos saber como servir a Deus. Somente depois do estudo nós temos condição de saber diante de quem nós estamos. Então, às vezes a gente vai fazer uma oração em casa, aí o molequinho pequenininho tá lá conversando, fazendo bagunça, falando com o outro, e é comum a gente falar assim, pera lá, nós estamos falando com Deus. Ele ainda não consegue entender. Para. A grandeza, a grandeza. Sossega aí, menino. Nós estamos aqui orando. Esse negócio, eu não estou falando aqui com qualquer um. E é mais do que estar comigo, com seu avô, com a visita. É com Deus. Então, quem te dá essa dimensão, te prepara para esse serviço divino, de como você vai se referir ao Eterno, é o estudo. Somente com o estudo você tem condição de fazer uma avodá, um serviço adequado. Porque é a Torá que te prepara para saber diante de quem você está. Da mesma forma, só a Torá consegue orientar os seus atos de bondade. Aí aqui eu tenho que ler. O exercício da bondade não é somente uma expressão de emoções sentimentais. A Torá deve nos orientar a respeito da medida, o objetivo adequado de tais emoções.
Olha o relato, hein? As escrituras nos contam a respeito da injunção divina para o rei Saul matar até o último amalequita. Esse texto lá de 1 Samuel 15. Em um gesto de bondade, o que Saul fez? Perdoou Agag, rei, né? Que era o rei dos amalequitas. Durante esse intervalo, aí agora já é tradição, a gente não encontra isso no texto da Bíblia, tá? Durante este intervalo de suspensão da sentença, Agag gerou descendência, da qual proveio Amã, o malvado agagita do livro de Esté, que quase conseguiu aniquilar o povo judeu. Então, olha o que a tradição diz, hein? Não, vou finalizar. Tá. Olha o que a tradição diz, que o profeta Samuel falou, rei Saul, acaba com o povo de Amaleque. Saul, num ato de bondade. Poupou a vida de Agag, que era o rei. Nesse intervalo, até Samuel chegar e fazer executar lá o decreto divino, e ali ele deu uma repreenda bem grande para Saul, acho que foi até onde ele perdeu o reino, né? Ele rasga a capa. Samuel vai lá, termina, executa Agag. A tradição fala que nesse intervalo, Agag gerou uma descendência, que deu origem ao Agagita, Amã, que tentou exterminar o povo judeu, que é a história do livro de Esté. Assim, a piedade mal orientada, a bondade não temperada pela Torá, pode levar às mais cruéis consequências. Então, olha só, hein? Até para fazer bondade, a gente precisa temperar essa bondade, dosar essa bondade, objetivar essa bondade, alinhado pelo texto da Torá. Também. Muito bom. Olha que profunda. Tem primazia nesse estudo da Torá, né? Nós estamos chegando perto mais do... Mas 10 minutos a gente continua qualquer coisa a gente reinicia no Instagram de novo, depois continua no YouTube. Tá gostoso, né? Eu acho que a gente vai comentando assim, né? Eu falo, olha como que essa situação... Acho que Camila, minha esposa, entrou. Conseguiu colocar as crianças para dormir, que ela entrou aqui, ó. Beijo para vocês. Vem cá participar com a gente, Camila. Desce aqui, Camila. Olha só, que interessante que você comentou. Nós estamos no período de Rosh Hashanah, né? Daqui a pouco nós já estamos celebrando Yom Teruah, que é a festa do shofar, na toque do shofar. E eu vi lá um comentário de um pastor muito famoso, não vou citar aqui o nome dele, mas muito famoso aí no meio evangélico, que fizeram uma pergunta para ele. Por acaso as igrejas evangélicas podem celebrar Rosh Hashanah e Yom Kippur? Irmãos, olha o entendimento, olha essa expressão, quando você tira os princípios da Torá, você perde essa reverência que o Lucas está falando de onde você está. Aí ele chegou e falou, ele até falou de uma forma positiva, né? Se você não faz isso num contexto para se salvar, não tem problema, mas se você faz aquilo ali porque você quer evoluir naquele aspecto, tudo bem, aí dá concordar. Mas olha o que ele falou. Teve uma hora que alguém perguntou e falou assim, se você nunca foi no Cótel, no Muro das Lamentações, você não é um verdadeiro cristão. Ele fala assim, irmãos, que história é essa de eu ir no Cótel? Ir no Cótel, eu não sou um verdadeiro cristão. Para mim, não tem diferença nenhuma eu fazer minha oração no banheiro e fazer uma oração no Cótel. Olha o entendimento, irmão, da perca da reverência. Você imagina Yeshua não tinha problema nenhum se você estivesse vendendo o que fosse dentro do banheiro. Mas quando ele encontrou as pessoas vendendo as coisas no templo, ele ficou revoltado. Não tem problema nenhum você fazer aspectos que não envolvem o espiritual no banheiro, mas o local onde Davi queria habitar o tempo todo era a casa de Hashem. Quando você não aprende esses aspectos da Torá, esses princípios de reverência e de compreensão daquilo que Deus estabeleceu para você, diante de quem você está, o que é santidade, o que deve ser reverenciado, você perde. Você não sabe separar o precioso do vil. Você não sabe diferenciar aquilo que é santo daquilo que é profano. Para você, tudo é a mesma coisa. Esse negócio de Shabat, de estar ali celebrando, glorificando a Hashem, finaliza para ficar salvo. Vai deixar, pô. Finaliza. Vou tentar, pô. Mas a gente salva e depois reinicia no Instagram, mas o YouTube tá lá, tá? Mas eu falo assim, a Torá é o que dá esse embasamento, essa raiz, para que a gente tenha o equilíbrio e a reverência que precisamos ter em todos os aspectos bons que precisamos obter, em todos. Rocha, qual é a sequência das festas que estão vindo agora? Rosh Hashanah, Yom Teruah, depois Yom Kippur. Rosh Hashanah e Yom Kippur. Eu lembro uma vez estudando, o que a gente faz em Rosh Hashanah? A gente reconhece a grandeza. Deus como soberano. Deus soberano. O juiz de toda a terra. Reina, entroniza, reconhece o Eterno como rei.
Só depois, 10 dias depois, é que você vai fazer o quê? Parar e pedir perdão. E eu falo assim, por que esse negócio tá nessa ordem? Uhum. E aí, eu vendo aquele Meir Kalmuz, Rabino Meir Kalmuz e o Roni Hadid trabalhando essa questão uma vez. Mas olha só, você não tem condição de se arrepender da forma que você tem que se arrepender se você não compreender diante de quem você está. Então, primeiro, Rosh Hashanah, você entroniza Deus, você reconhece Ele como o soberano, você reconhece Ele como Criador, você reconhece Ele como juiz de tudo, você eleva. Depois que você elevou, você fala assim, pera lá, diante de quem eu estou? Eu preciso. Isso aí. Aí você está em condição de alcançar o perdão. De pedir perdão, de se arrepender, porque aí você percebeu diante de quem você está. E, de novo, você só percebe diante de quem você está com o estudo da Torá. Amém. Amém. É difícil perceber diante de quem você está e compreender a profundidade diante de quem você está, sem olhar os profetas, sem olhar a Torá. Amém. Tá bom? Amém. Aquilo que foi feito, aquilo que a gente vê de intervenção divina, de poder, a mesmo da criação, a partir da criação, isso está tudo lá atrás. Está tudo lá atrás. Se a gente for pesar a quantidade de milagre, a quantidade de intervenção poderosa, de criação de uma nação, desenvolvimento de um povo, as suas profecias e tudo aquilo, está lá atrás. Isso é Torá e os profetas. Amém. Os evangelhos nos ajudam a caminhar nisso daí, mas a gente não tem condição de se arrepender e nem de prestar reverência se a gente não sabe diante de quem a gente está. Eu acho que eu pulei aqui, deixa eu ver, a gente está acabando. Olha só, agora a gente podia falar um pouquinho aqui, eu acho que a gente falou de tantos aspectos. Eu tenho quantos minutos ali no Insta? No Insta vai ter mais uns 3, 4 minutos. Isso, para reiniciar, não para parar. Então, quer que dê uma parada aí? Dá uma parada ali pode pausar o vídeo, salve? Tá bom, eu vou encerrar, um minutinho aqui no YouTube. Tá? Eu vou encerrar aqui o Instagram e começo de novo, tá bom? Segura aí um pouquinho, então. Salve aí. Olha, eu gostei desse negócio do YouTube, hein? Muito bacana, que eu não tenho uma hora. Água aí, vai beber uma aguinha aí. Muito bom. Deixa eu ver os comentários aqui rapidinho. Shalom. Você quer escrever, Rocha? Aproveita e escreve o nome do livro aí. Claro. Quiser já pega. Eu não vou mexer nisso aqui, não. Deu desligar isso aqui. Deixa eu só criar outros. Depois eu vou deixar o link aí para as pessoas, né? Você encontra... Vou ver se eu consigo deixar o link em alguns sites aí onde você consiga comprar esse livro. Deixa eu só salvar aqui no Instagram e a gente atendendo o pedido da Poliana. Meio lento aqui, que fica girando aqui o negocinho. Salvou. Bota lá o título. Qual que foi o título? O Mundo em Três Pilares. E aí eu escrevo... O artigo. Tá. Isso. O Mundo em Três Pilares. Shalom, muito bom estudo. Obrigado, Miriam, que bom. Graça Mota, minha sogra querida. Tá vendo? Até a sogra a gente vai aprendendo a amar na Torá, ó. Isso aí é mais do que amável. Rafaela, shalom para todos. Aí eu começo... podia ter escrito parte 1, né? Mas agora, Poliana, você vai ter que consertar pra gente aí. Vamos lá. Eu acho que ela tá só do Insta. Os irmãos que estavam no Insta aí e voltando. Ó, a gente fica aqui hoje até o quê? Meia-noite? Será que eles nos acompanham? É por aí mesmo, tá? 11 e pouco, a gente vai embora. Mas isso aí, ó, depois você vai ter que ir conversando e ver o que fica melhor. Mas o que a gente tem feito de rotina é quando acaba aqui, a gente estuda a porção da frente e aí vai indo até tarde. Mas eu acho que a gente tem que conseguir focar. Né? Vamos caminhar para um finalmente aqui. Deixa eu dar continuidade aqui, então. Ó, só bem rapidinho. Diz assim, ó. E assim, enquanto o judaísmo e os judeus requerem todos os 3 componentes, a Torá, a Vodá e o Gemilut Hassadim, a Torá permanece como fundamental e preeminente. Eu sempre falo que esse era o conceito de Yeshua, né? Yeshua, a sua essência era ser bom, fazer a bondade. Mas dentro do seu período de ministério, ele valorizou esse aspecto, né? De valorizar o espiritual.
É difícil as pessoas compreenderem aquela frase que ele diz lá, deixa eu ir sepultar meu pai, e ele expressa, ele fala aquela frase, né, que os mortos sepultem os mortos, né, era um momento que ele estava vivendo, né, e às vezes esse momento da gente se apegar ao espiritual de forma preeminente é importante para as nossas vidas. Então não abram mão disso. Eu falo que como congregação nós temos um chamado, ensinar a Torá, transmiti-la, transmitir a essência da oração, da avodá, transmitir a essência da Gemilut Hassadim, mas que isso seja uma realidade no nosso cotidiano, né? Mas como coletivo nós temos a preeminência do estudo da Torá, do estudo do Evangelho, de transmitir essas mensagens de salvação, de libertação e de aprendizado para o povo, tá bom? Acho que isso aí é muito... Eu já estou até perdido aqui. Olha aqui, ó, nessa parte... Porque, embora é o mesmo livro, esse meu aqui tem uma revisão, então as páginas são diferentes, tá bom? Mas deixa eu ler aqui, ó. Olha que interessante a outra coisa. Peraí. Olha que interessante essa frase, aí você vai comentar, Lucas, eu vou jogar isso aqui para você. Diz assim, ó, o saudoso Rabino Kook foi indagado, acho que é essa a expressão do nome dele, né, certa vez, por que Uzá mereceu tal punição? Ele lembra daquela passagem de Uzá quando a arca estava com os filisteus e ela foi carregada por alguns bois, né, e teve um momento que a carroça, aquela carruagem que estava levando o Aron HaKodesh, a arca do Eterno, esses bois tropeçam e a arca estava para cair. E Uzá, ele coloca a mão na arca, né? E eu achei linda essa expressão aqui, que ele fala assim, ó, e o Uzá foi acometido, ele morreu naquele momento ali, né? Foi ceifado a sua vida por ter se preocupado com a arca, ter segurado. E ele comenta assim, ó, certa vez... foi perguntado para este rabino por que Uzá mereceu tal punição. Ele respondeu com uma observação notável. O erro de Uzá não foi enxergar a causa do problema. Os bois escorregaram e tropeçaram. O erro de Uzá foi não enxergar a causa do problema. Isso. Botou o nome ali ao contrário. Desculpa. O erro de Uzá foi não enxergar a causa do problema. Os bois escorregaram e tropeçaram. Por que não tentar mantê-los firmes? Por que pôr as mãos na arca? O problema não era com a arca, e sim com os bois, né? O que ele está querendo expressar aqui, né? O sentido é que, às vezes, nós queremos mudar o conceito de Deus, os princípios de Deus, para adaptar a nós. Isso não é possível, irmãos, isso não é correto. Não se muda os princípios de Deus, muda-se os nossos princípios, e não os princípios de Deus. Então, quando ele fala, ele dá essa correlação com Uzá, que Uzá não identificou o problema. Quem tropeçou foi os bois. A arca não iria cair. Ele futucou o que era sagrado. Não precisava mexer no que era sagrado. Mexe naquilo que é o problema, que são os bois. Vamos falar de uma linguagem mais direta. Somos nós. O problema somos nós. Não são os princípios do Eterno que tem que se adaptar às nossas vidas. Ou deixar para lá. Não preciso de oração. Eu não consigo me adaptar em oração, né? Hoje eu mandei uma mensagem lá no Pão Diário, que às vezes a gente questiona que não escuta a voz de Deus. O que você está habituado a escutar? Igual você está escutando a mim e o Lucas aqui nos comentários? Mas escutar a voz de Deus é você compreender a sua essência, a sua bênção, a sua forma de falar. Então, na maioria das vezes, Deus se expressa não é através de uma voz, igual ele falou com Samuel, igual ele falou com Yeshua em algum aspecto, mas Deus se manifesta com a sua voz de outra maneira. O que diz o Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras da sua mão. Um dia faz declaração ao outro dia. Sem linguagem, sem fala. Ouve a sua voz. Ou seja, em toda a criação nós vemos a voz do Eterno, sem linguagem, sem fala, mas Ele está falando conosco. Então, assim, não queira adaptar o santo às nossas vidas, mas vamos adaptar a nós às coisas espirituais. Então, resumindo, a Torá não se adapta a você, é você que se adapta a ela, né? E aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho da avodá, a avodá dentro do conceito... Você está tentando me avançar um pouquinho. Pode, vai botando aí. Nós vamos falar aqui, então vamos lá. Se
o Rocha mantiver esse mesmo ritmo, 10 horas a gente termina. 10h30 ele chega no final das páginas aqui que estão previstas. Brincadeira, não falta muita coisa, não. Mas a Avodá, ela é eu falo que é um aprendizado, né? É um treinamento, é um exercício diário que nós vamos aprendendo a expressar essa fala. É um exercício que nós vamos tendo de proximidade com Deus. Irmãos, não é algo fácil. Não é algo fácil, porque assim, você imagina eu sentando aqui com você, Lucas, e toda hora eu converso com você, você não fala comigo. Uma hora eu vou chegar e vou levantar. E vai parar de falar. E vai parar de falar. Se você ficar nessa expectativa que oração é você sempre ter uma resposta de algo que você está pleiteando, e é lógico que você pode ter o sentido de buscar alguma resposta de Deus, mas espere essa resposta de uma maneira diferente que você está habituado. Mas a Avodá era um aspecto de você declarar a grandeza de Deus, expressar sua gratidão, expressar o seu reconhecimento da sua pequenez, de quanto você precisa evoluir, de pensar no coletivo. A verdadeira oração, dentro do conceito judaico, ela não pensa na individualidade, mas ela pensa primeiro no coletivo. Ela tem o que o professor Lucas aqui falou sobre você ter algo pré-definido numa oração, é muito bom. Você ler a palavra de Deus, orar a palavra de Deus na oração, é maravilhoso. Quando Yeshua nos ensina a oração, Pai nosso que está aí no céu, santificado o seu nome, ele nos ensina o princípio. Primeiro, exalta o Criador. Depois pensa no coletivo, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ou seja, pensa primeiro em engrandecer a Deus, depois de pensar no coletivo e de clamar pelo coletivo, e depois tem as coisas que são pessoais, livrai-nos da tentação, né? Aí já é um aspecto mais pessoal. Então, a Avodá é muito importante, que te aproxima de Deus, te faz, e o conceito judaico da oração, eu falei isso há um tempo atrás num pão diário, a expressão de você sacrificar, que foi a substituição que o judaísmo teve dos sacrifícios, a palavra sacrificar, ela está atrelada ao conceito de se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Ao mesmo tempo, a raiz da palavra significa combate. Porque você combate contra a sua má inclinação. A sua má inclinação não quer se dedicar àquele se aproximar de Deus, né? Existe um embate, mas esse embate ele é por um período. Você se esforça, você vai se dedicando, de maneira que aquela oração faça parte do seu ser, faça parte da sua essência. Eu vou contar uma experiência aqui que muito me marcou. Eu até contei isso para o Lucas recentemente. Eu fui para Jerusalém há um ano atrás, vai completar um ano agora, em novembro, né? Eu fui para Jerusalém no ano passado, e nós pegamos um voo direto aqui de São Paulo para Jerusalém. E tinha muitos judeus lá dentro do voo, né? Irmãos, quando foi dando assim, e com esse fuso horário, né? Mas foi dando aqui no nosso relógio, era aproximadamente 4 horas da manhã. Primeiro levantou um senhorzinho, um judeu todo um ortodoxo, pegou o seu talit, o seu tefilim, fez as suas orações. Ele sentou na cadeira com o seu tefilim e começou a fazer as suas orações. Depois levantou um, levantou outro. Tinha aproximadamente uns 10 judeus, aproximadamente, todos fazendo as suas orações. Para eles, as orações é igual escovar o dente. Eu não consigo levantar e sem tomar um banho. Faz parte já da minha disciplina, né, de acordar. Para eles, a oração é a disciplina de acordar. Eu não posso abrir mão disso. E nós precisamos aprender a objetivar isso. Se você me perguntar se eu faço isso sempre, não atingi isso, mas precisa ser. É lógico que a maioria das vezes sim, mas precisa ser. Então, assim, que a gente tenha essa essência, né? Que a gente possa sempre buscar isso. Então, o se aproximar dele na oração, na avodá, é algo essencial para a sua vida. Aquilo já está disciplinado no seu ser. E a gente precisa aprender isso ao longo do tempo. Né? Ainda falando da avodá, dessa relação de ida e vinda, né? Eu retorno para o eterno com a minha fala e eu ouço a voz de Deus. E eu vejo como que é uma dúvida pueril, né? Uma dúvida infantil, porque eu vejo ela nos meus filhos. E cabe a mim tentar ensiná-los esse caminho. Uhum. Pai,
Eu nunca ouvi Deus falando. Cadê? Eu não estou ouvindo Deus falar. É uma pergunta inteligente. É uma pergunta. Ela está me ouvindo, ela está com os ouvidos dela para essa voz. E deixa eu ler um pedacinho aqui com os irmãos para seguir nesse comentário. A Torá é o canal mediante o qual o movimento tem lugar do céu para a terra. Você abriu falando isso. Na oração, dá-se movimentos inversos. As aspirações humanas elevam as esferas inferiores às esferas superiores. Deus pode falar a hora que ele quiser. Pode falar com profecia, pode falar com sonho, pode falar através de um anjo, pode falar através de uma pessoa que vai vir aqui e falar com você, mas eu acredito muito que a maioria do que Deus tinha para falar, ele já falou. Está registrado na Torá, está registrado nos profetas, está registrado no texto do Novo Testamento, está lá, está dito, e às vezes a gente quer ouvir, fica igual lá o Gideão, né? Chove e não molha a grama e molha o tapete. Ah, meu Deus, agora molha o tapete e não molha a grama. E fica ali, naquele negócio. E às vezes a gente quer isso para saber se eu compro ou não compro uma bicicleta. Pô, calma lá. Né? Se eu caso ou não caso, se eu viajo ou não viajo, né? Comprar bicicleta ou casa, a dúvida que eu tive há 13 anos, comprar bicicleta ou casa. Ainda bem que você escolheu. Eu escolhi, aí eu comprei a bicicleta depois. As coisas que o Eterno tem para dizer, cara, elas vão vir, mas não feche os seus ouvidos para aquilo que o Eterno já registrou, para aquilo que os seus profetas já falaram, para aquilo que Yeshua já ensinou. Então, quando eu trago o assunto para os meus filhos, eu falo, vai falar lá no seu coração, vai falar numa inclinação que você vai ter, mas vai falar principalmente aqui, no texto, vai falar aqui, aqui ele registrou. Então, quando eu leio esse comentário aqui, a Torá é o canal mediante o qual o movimento tem lugar do céu para a terra. Pensei, poxa, é o pensamento dele também. Né? Assim, tá aqui, como Deus se comunica com a gente, está comunicado, está registrado. Ele pode falar outras tantas coisas, amém, vai ser super bem-vindo. Mas quando eu leio na Torá lá e vejo assim, o camarada não ouviu a voz de Deus, não sei o quê, 40 anos depois Deus falou com ele. O cara ficou 40 anos esperando Deus falar. E não tinha o texto, não tinha rolo da Torá para ele pesquisar, e ficou 40 anos esperando Deus falar, 20 anos, 5 anos. Então, e a gente quer que Deus fale todo dia aqui, no ouvido. E por motivos banais. Por motivos banais, aí a partir daí eu falo, eu não estou ouvindo Deus, eu não acredito mais em Deus, e larga tudo. Espera lá, Deus falou, está aqui, Deus falou, está aqui já, está registrado. Quer ouvir Deus? Vamos ler, vamos estudar. Tá aqui, eu lembro daquela frase do profeta, né, Elias, né, quando ele vai para a caverna, havia uma tempestade, ali não estava a voz de Deus. Havia um vendaval e não estava a voz de Deus. Houve terremoto e não tinha a voz de Deus. Aquela bagunça de tudo que a gente imagina que a voz de Deus pode abranger, né? Aí vem aquela voz mansa, calma, e ali estava a voz de Deus. Às vezes precisamos em silêncio para ouvi-lo, né? E aqui já para chegando no final, eu vou aprendi com o Rabino Marcelo, né? Não, vamos chegar. Não, fiz assim, Gemilut Hassadim, né? Vamos falar aqui dos atos de bondade. O que significa atos de bondade? Primeiro, que o conceito não está só em você ajudar uma pessoa pobre. Gemilut Hassadim é muito mais do que isso. Muito mais. Porque o conceito de ajudar, às vezes, alguém que é pobre, não passa pela percepção de você ter a escolha de fazer ou não. Quando você faz a expressão de tzedakah, por exemplo, que a gente conhece, né? A tzedakah não é algo de uma escolha, não se passa por uma escolha. A tzedakah é uma justiça. A justiça ela não está ali para dizer se você quer observá-la ou não. Ela está ali para você exercê-la, para você cumpri-la. Então, a tzedakah é esse sentido. Você precisa... É como se você fosse um canal de bênção para que aquele fim, aquela bênção chegue a tal pessoa. Então, a tzedakah passa pela justiça. Aquilo está na sua obrigação de fazer. O Gemilut Hassadim, ele vai além disso. Ele não é só no aspecto de ajudar uma pessoa que é pobre. Ele está no aspecto, por exemplo, o Lucas está com problema de depressão. Eu venho aqui na casa do Lucas para bater um papo, para orar com o Lucas, para levantá-lo, para animá-lo, para orar por ele. Às vezes eu tenho um amigo que está enfermo e ele não tem ninguém para zelar por ele ou cuidar dele,
ou conversar com ele, você vai fazer essa visita. Às vezes tem alguém que precisa da sua oração, e você não sabe que naquele momento Deus despertou você para a oração. Alguém precisa do seu ouvido. Do seu ouvido. Gimilut Hassadim é muito mais, é atos de bondade em todos os aspectos. E aqui, irmãos, qual que é o sentido da gente fazer isso, né? Tudo tem que ser o sentido para glorificar Hashem. Tudo tem que ser o sentido para cumprir com as suas mitzvot, fazer o bem ao próximo, sempre para exaltar o nome dele, nunca para fazer o bem a si. A si próprio, né? Eu estava ouvindo um rabino esses dias, e ele falou assim que quando ele desceu lá no ônibus de Jerusalém, tinha um cego na frente dele. Um cego. E ele foi ajudar esse cego. E o cego falou, eu queria ir para o local tal. Aí ele falou assim, mas você vai saber a hora que o ônibus vai passar? Ele falou, não, mas alguém vai me ajudar. Aí chegou uma outra pessoa e falou assim, não, deixa que eu fico com ele, porque eu vou ficar aqui e vou pegar o mesmo ônibus. Ele falou, não, o cego é meu. O cego é meu. Então, assim, ele estava brigando. Ele falou assim, Deus me colocou esse cego aqui para me abençoar. Não foi você, não veio roubar meu cego. Irmãos, eu achei lindo e comecei a rir, porque a essência dele fala assim, não deixe eu perder a bênção de louvar a Deus, agradecer a Deus, de fazer bem ao próximo. Então, perceba que cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer o bem, em vários aspectos, exerça isso por amor aos céus, por temor a Deus. Então, quando você se inclina nisso, nós vamos aprendendo a essência de entender quem é o Criador, de adorar o seu nome. Não é para atender o cego e falar assim, Deus vai me abençoar. Não é esse aspecto. A bênção é minha de poder cumprir a mitzvah. Esse é o sentido, né? Não é troca. Não é troca. E não é fugir do mandamento. O mandamento está diante de mim. É o que diz Yeshua. Havia uma pessoa caída no chão, um sacerdote levita passa de largo, o outro passa por outro canto. Teve outro que viu aquela pessoa caída e falou, esse é meu, esse eu quero para mim, esse que está caído no chão. Então, esse é o sentido. E aqui, deixa eu ler aqui, olha que texto lindo, aquele que fala aqui, Lucas, em Eclesiastes. Cadê? Vê se você acha aí. Aqui, estou lendo aqui agora. No Testamento de Judá. Aí. Aonde? No Testamento de Judá? É neste parágrafo aí, Cadê? Não vi não, o Testamento de Judá não achei não. Lê então, vai lá. No Testamento de Judá, o príncipe, a seus filhos, encontramos as seguintes instruções estranhas. A vela deve ser deixada acesa em seu lugar. A mesa deve permanecer posta. A cama deve ser arrumada como sempre. Ele referencia isso lá em Eclesiastes 9:8. Isso pode significar, meu modo de estudar a Torá, simbolizado pela vela, deve ser mantido. Minha mesa, na qual alimentei os necessitados e fiz os atos de Gimilut e Hassadim, deve preservar plenamente a sua finalidade caritativa. E a minha cama era onde eu me recolhia à noite para poder fazer as minhas orações, a avodar, o serviço a Deus. Meu modo de prestar culto também deve ser mantido. Era esse daí que você falou? Não, esse aqui, mas tem tudo a ver com o que você está falando. Olha que interessante aqui, achei, tá assim, em Eclesiastes, Salomão se lamenta da vaidade e do mais absoluto nada do mundo. Olha que lindo, irmão, essa expressão, Vaidade das vaidade, tudo é vaidade. Ele está falando do mundo, literalmente, né? Que tudo se resume em vaidade. Mas olha que lindo a definição desse conceito de vaidade. O mundo é vazio, é um nada, coisa alguma. Sem esses princípios que nós estamos aqui comentando, a Torá, a Avodá, o Gimilut Hassadim, o mundo é vaidade. O mundo é vazio, é um nada, é coisa alguma. Consideremos momentaneamente uma criança estudando aritmética. O professor escreve o símbolo 0 na lousa e diz à criança que isso significa nada. Intrigada, a criança pergunta, se este 0 significa nada, para que precisamos dele? O professor explica então, enquanto ele sozinho estiver, nada significa. Se você colocar outro número diante dele, ele se torna significativo e dá a sua própria contribuição. Ou seja, o 0, ele não representa nada. Fazendo analogia, esse mundo sem os atos de bondade, sem o ensino da Torá e sem a Avodá, é tudo vaidade. O mesmo ocorre com os dizeres de Salomão.
É verdade, o mundo é vaidade e vazio, mas ainda precisamos dele, e ele ainda pode ser redimido. Vamos acrescentar a vaidade do mundo, ou seja, o zero, a Torá, a Avodá e o Gimilut Hassadim. E veremos como este mundo começa a ter sentido e importância. Torá, Avodá e Gimilut Hassadim mantêm o mundo e o santificam, elevam e justificam a sua existência com um propósito sublime. E aí, lindo, né? E aí é profundo demais, né, irmão? Que choca. Vai no sentido contrário daquela ideia assim, ai, que Deus me livre desse mundo, esse mundo está perdido, esse mundo não presta. Pô, gente, esse mundo é o mundo que Deus criou. E que quer aperfeiçoar. E não é qualquer coisa. Esse troço não está aqui para ser abandonado. Não está à toa. Deus não é igual a gente que faz um projeto à toa, né? Que tem que ser destruído para fazer outro. Mas olha como que é essa ideia, né? Ela vai na esteira de que assim, Deus criou a Torá, mas agora não é mais a Torá, agora é Jesus Cristo. Deus deu um monte de lei, não, agora essas leis não prestam, mas agora vive pela graça. Deus criou o mundo, não, agora esse mundo não presta, nós estamos aqui almejando outra coisa. Pera lá, não é assim não, né? Tem um significado, tem um sentido. Vai ter uma restauração de todas essas coisas, o reino vai vir, nós vamos morar com o eterno, aquela coisa, mas é aqui, não insista, é aqui. No mundo restaurado, né? É nessa vaidade do zero, complementado com esses princípios, que esse mundo vai ter valor, que esse mundo vai ter aqui a sua santidade, ele vai ser elevado e ele vai ser justificado, dando propósito sublime a ele, onde nós viveremos a criação. E como que a gente eleva esse mundo? Está aí agora e caminhando para o finalzinho aí, ó. Como que a gente eleva esse mundo aí? Dando a ele o quê? Esses 3 princípios. Amém. Torá, Avodá e Gimilut Hassadim. O estudo, o serviço divino, suas orações e os seus atos de bondade. Amém. Isso é inseparável para que a gente consiga caminhar, nos evoluirmos, evoluir o mundo que está conosco, sem fazer revolução, sem fazer muito barulho, simples, né, mas é simples, você ali no seu dia a dia, estudando, orando e praticando bondade. Amém. Não um sem o outro. Amém. Baruch Hashem, eu espero que tenha sido bom aí para vocês, tenha sido valioso, eu acredito que sim, né? Eu acho que essa forma que a gente está se encontrando, nós vamos ter isso com os outros professores também da casa. Acho que é muito bom, que a gente vai aqui debatendo, conversando, às vezes a gente fica aqui um olhando para o outro sem ouvir aí os comentários, ou ler o comentário de vocês, né, na verdade, mas que Hashem abençoe. Obrigado pela participação. Se quiser fazer alguma pergunta e a gente souber... A gente praticamente finalizou o estudo, mas deixa eu compartilhar um pouquinho também. O Rocha mandou essa semana, tirou a foto de um texto que você estava lendo, né, daqui, faça do seu lar uma casa para os sábios, para estudar, e eu lembro da porção, ainda um pouco antes da pandemia, que eu trouxe esse texto e sabia que o Francisco estava passando algumas noites aqui em Aracruz, ficar sozinho lá, eu falei, vamos lá em casa, vamos cumprir esse negócio aqui, cara, vamos estudar a Torá junto, e assim, quantas experiências eu já tive, né, eu tenho certeza aí que quem já frequentou alguns círculos aí, às vezes você vai fazer um estudo, é aquele negócio tenso que está todo mundo esperando a hora de acabar o estudo para começar a hora da confraternização, aí come, fala, e vai embora, e o estudo, aquele momento tenso. E assim, acredito que a gente está ensaiando algumas coisas aqui, Rocha, e o dia que você estiver morando lá, passando as noites lá em Vitória, eu aqui com outros, eu lá, enfim, para que a gente incentive, e assim, não é difícil. Você vai lendo, vai estudando, eu acho isso, eu achei aquilo, eu estou lembrando disso. Se não tiver que falar nada também, lê ali, lê junto, fala o que está entendendo, o que o outro está entendendo. Esse é um dos princípios, não vou falar no eu quero incentivar, insisto, vamos estudar junto, respeita aí as questões da pandemia, aquela coisa toda para não dar confusão, mas vamos firmar esse propósito aí, vamos aprender junto, aí quem sabe a gente vai ter mais gente partilhando essas coisas aí, eu quero que ver uma mesa cheia aí, a gente estudando. Amém? Baruch Hashem, obrigado pela presença de vocês, que o Eterno conceda aí um bom fim de noite, amanhã já estamos próximos aí do Shabat,
que você possa desfrutar. Esteja com a gente agora no próximo Shabat. Eu convido os homens a se dedicar cada vez mais a Torá, a Hashem, as mulheres também, tantas mulheres sábias que nós temos aí em nossa comunidade, que o Eterno possa abençoar cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela companhia. Tô sentando aqui nos pés dos sábios. E cada um vai aprendendo e evoluindo. Obrigado pela presença de vocês. Shavuot Tov. Shavuot Tov não, já está findando a semana, né? Lá em Latov. Boa noite para todos aí. Obrigado por tudo, tá bom? Shalom.